No Evangelho deste domingo, 24 de fevereiro de 2019, Jesus manda amar os inimigos. Será, hein? Como é que devemos entender isso hoje no Brasil, quando cristãos apoiam o assassinato de homossexuais, de casais homoafetivos, de negros pobres, jovens? Como entender o amor aos inimigos? Quando cristãos apoiam governo que querem matar governos vizinhos de países vizinhos, como entender essa proposta de Jesus, amar os inimigos? Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, seus comentários não serão publicados, compartilhe os vídeos e visite o cartasproféticas.org/colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter na análise dos fatos. Então o evangelho de hoje, do 7º domingo do tempo comum, é o de São Lucas 6, 27 a 38. Este evangelho vem logo após o de Lucas anteriormente, que eu comentei e refleti anteriormente no domingo passado, das bem-aventuranças, quando fica bem clara a divisão de classes. As bem-aventuranças dirigidas aos pobres, aos completamente despojados do básico para viver, e as bem-aventuranças dirigidas àqueles que lutam pelos pobres, que amam os pobres, que seguem Jesus e por isso se entregam em favor dos pobres, e que por isso são mártires dos ricos e dos poderosos, que no passado mataram os profetas e que agora matariam como mataram aqueles que seguem Jesus na direção dos pobres. Agora Jesus vem com nesse trecho de Lucas: amar os vossos inimigos, amar os nossos inimigos. Primeira coisa, Jesus reconhece que há inimigos. E há inimigos. No evangelho do domingo passado nós vemos que há inimigos. Inimigos que exercem e que se acercam do poder econômico. No tempo de Jesus, os inimigos se juntavam ao Império Romano e perseguiam, fustigavam Jesus dia a dia, hora a hora. E como fustigaram, perseguiram e mataram muitos dos discípulos e discípulas de Jesus, mesmo depois da morte dele. Então há que reconhecer que há inimigos. Os inimigos também se instalavam na religião do templo. E se juntavam com os inimigos instalados no poder de Estado no Império Romano, para fazer a mesma coisa. Nenhuma distinção entre os religiosos do templo e os ímpios, os pagãos do Império Romano. Faziam a mesma coisa. Eram inimigos. Eram inimigos de Jesus, dos discípulos de Jesus e dos pobres amados por Jesus. Então, existem os inimigos. E eles estão sempre ao lado de cima. Eles estão sempre no terreno econômico e político. E perseguem tanto os de baixo, através do exercício dos impostos, através da gerência dos empréstimos que eles querem cobrar com juro e correção. Está aqui no Evangelho, deste 24 de fevereiro. Os inimigos estão aí conduzidos por estas forças econômica e política, contra os pobres que não têm essa força
esta energia econômica e política. Eles não têm apoio. Eles não têm o mínimo para viver. Então há inimigos. A segunda coisa que Jesus ensina neste evangelho, que Lucas trabalha no contexto da visão que ele tem a partir da experiência cristã fora do ambiente palestino e judaico. Na Grécia, nas regiões da Grécia, Lucas, com um olhar poético, filosófico, médico e pintor que ele era. As comunidades de Lucas, através da redação de Lucas, mostram que é preciso amar. Amar estes que eu distingui no primeiro ponto. Amar. Mas como amar quem bate de um lado e a gente tem que virar outra face para receber novas pancadas? Como amar quem arranca a roupa da gente e a gente ainda dá uma segunda túnica se tiver? Como amar quem empresta e depois arranca o couro da gente? Tudo está no Evangelho. Como amar? Como amar alguém que age sempre querendo tirar vantagens? Mas Jesus insiste que é preciso amar os inimigos. E como amar os inimigos? Sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai, que ama bons e maus, que manda a chuva para bons e maus, que manda o sol para bons e maus, sem distinguir uns dos outros, com o mesmo amor. E o que é essa misericórdia, cuja palavra provinda do latim quer dizer coração ao lado da miséria, dos miseráveis, dos que estão mais fulminados pelos inimigos. E amar os próprios inimigos que provocam esta situação de miserabilidade e de destruição da imagem de Deus nas pessoas por causa da pobreza e da miséria provocada pelos inimigos. E é interessante que os teólogos, estudando mais profundamente este Jesus que manda amar como o Pai ama, ter misericórdia como o Pai tem misericórdia, na língua que ele falava, provavelmente um aramaico misturado com hebraico e grego, quando ele se dirige ao Pai, se dirige ao Pai chamando-o de Abba, Pai, Paizinho, aquele que está aqui, íntimo, meu, nosso. Jesus compartilhava com os mais pobres. É este o Pai. Mas um Pai que ele chamava também de Rahum. Um Pai que tem útero. E mais na intimidade ele chamava esse Pai de Rahamim. Aquele que tem útero de mulher. Útero de mãe. Que gera vida e protege a vida e quer que esta vida se complete até o fim desta vida e defende a vida, se entrega por essa vida, é capaz de morrer para defender a vida de seu filho. Isto é ter misericórdia. Isto é de uma coisa fora do padrão dominante, consensual, entre aspas, normal que está aí. Ter uma paixão tremenda pelos pobres e pelos inimigos. Por quê e como? Os inimigos são aqueles que geram todo esse mal, porque eles têm o poder econômico e têm o poder político. Isso está no Evangelho de forma indireta. Está no contexto evangélico, do Evangelho deste domingo, 24. Então, amar os inimigos é mudar a situação para que eles deixem de ser inimigos. Não é um amor piegas. Não é um amor de quem ora e não se envolve. Não é um amor de quem reza e deixa para lá, por conta de Deus. Mas é um amor de quem luta para mudar essa situação
voltando ao evangelho do domingo passado. Que inclusive se dispõe a se martirizar, entregar a vida mesmo, para mudar esta vida e não hajam mais inimigos. Quer dizer, lutar por uma sociedade onde haja um mínimo de igualdade, como Lucas vai ver lá em Atos dos Apóstolos. Uma sociedade onde todos repartiam o que tinham para que não houvesse mais fome e miséria. Como Lucas vai mostrar no Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, pão nosso de cada dia, uma sociedade onde haja o pão nosso, e o Pai seja nosso, e nós sejamos irmãos. Este é o amor pelos inimigos. Destruir a base que os faz ser inimigos. Destruir a estrutura que os faz se conduzir, pensar e armar as relações como inimigos. Tudo nesta vida tem essa estrutura. As pessoas se relacionam com as outras movidas pela força econômica, com a força da inimizade, com a força de inimigas, a força do ódio. É preciso mudar essa estrutura econômica para que as pessoas, sejam os ricos e sejam os pobres, inundados pela ideologia dominante dos ricos, se relacionam uns com os outros sempre com interesse econômico, com mobilização econômica, com força econômica, mesmo que seja inconsciente. Então, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, dotando-vos de uma ideologia tão forte, que hoje até poderia ganhar outro nome, mas com o mesmo conteúdo, de um amor tão grande, que a gente não se acomode, que a gente se perturbe, se inquiete e lute para criar uma sociedade de relações misericordiosas, de relações de pessoas que têm compaixão umas das outras, de relações em que as pessoas sejam conduzidas pela paixão, pelo amor umas para as outras, e não aceitem jamais que alguém seja excluído, pisado, amassado e destruído pelos inimigos que também mataram Jesus por interesses econômicos, por medo da mudança e que destruísse a dominação deles, por eles. Esse é um grande chamado hoje. No Brasil, grande parte de igrejas ditas neopentecostais, ditas evangélicas, fizeram a opção contrária à misericórdia. Fizeram a opção do ódio. Fizeram a opção por interesse institucional delas, por interesse financeiro delas. E ajudam a matar. Grande parte de igrejas católicas romanas até odeiam o Papa Francisco, que proclama esse amor de misericórdia de Jesus. É um desafio. Cristão que é cristão, cristã que é cristã de verdade, deve aceitar a proposta de Jesus para sermos misericordiosos como o Pai. E o Pai é como Ele. Não adianta fazer conjuntura. Como é que será que é Deus? Será que Ele é homem? Será que Ele é mulher? Qual será que é a forma dele? Uma forma humana? Uma forma... Não, isso é conjectura greco-romana. O Deus misericordioso é aquele que a gente vê na unidade com Jesus. É ali que é capaz de se entregar, que é capaz de se misturar com os pobres, se juntar a eles, uni-los para esta mudança que o seu reino mobiliza, que tem muito a ver com o futuro, mas cujo futuro já atua agora, aqui e agora, lutando para mudar isso. Esta é a mensagem desse Evangelho de domingo, para que nós sejamos tão misericordiosos e tão apegados a este Pai, cujo coração é como um útero que produz vida e que se envolve no cuidado dessas vidas, que se interessa para que elas não se percam nenhuma dessas vidas, por causa de interesses brutais dos inimigos, que têm que ser amados, não assassinados nem mortos, mas cujas estruturas têm que ser destruídas para que eles caiam dos seus tronos, como cantou Maria no Magnificat. Derrubar de seus tronos os poderosos significa amar tanto os inimigos que
que se destrua aquilo que os faz ser inimigos. Deus, pois, te abençoe, meu irmão e minha irmã, e nos abençoe nesse ímpeto misericordioso para lutarmos por uma nova sociedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.